Tiago capítulo 1, dos versos 22 ao 25. Se diz a palavra do Senhor: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? E o tema da mensagem, Tiago nos traz essa questão de ouvir e praticar para autenticar. Nós vimos na mensagem passada, especificamente no capítulo 1, versículo 19, que nós precisamos ter prontidão para ouvir, um ouvir eficiente, um ouvir com atenção, atento para os detalhes. E no que se refere à palavra de Deus, a prontidão deve ser para ouvir, mas não só para ouvir, mas também colocar em prática o que se ouve, o que se aprende da palavra de Deus. É necessário ouvir e praticar para autenticar a nossa vida cristã, para autenticar o nosso testemunho. Ouvir, conhecer e não viver evidencia falta de convicção, falta de fé e até mesmo falta de amor para com o nosso Deus. É interessante que o próprio Senhor Jesus, ele fala no Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os cumpre, e os obedece, esse é o que me ama. Nós provamos o nosso amor a Deus, ao Senhor Jesus, através da nossa obediência. Consequentemente, provamos a nossa convicção, a nossa fé. Muitas vezes professamos a existência de Deus com a boca, professamos a nossa fé em Deus com os nossos lábios, mas no nosso coração, reina o ateísmo. Mas não esse ateísmo filosófico que a gente conhece, da descrença na pessoa de Deus. O ateísmo que não acredita na existência de Deus. Mas o ateísmo descrito pelo salmista no capítulo 14, no Salmo 14, versículo 1, que diz o tolo em seu coração: não há Deus, não existe Deus. O salmista aqui, ele não está se referindo a filosofia ateísta, até porque naqueles dias nem se tinha essa ideia filosófica do ateísmo, da inexistência de Deus. O salmista, aqui no Salmo 14, versículo 1, quando ele fala, diz o tolo em seu coração não há Deus, ele se refere a pessoas que professam a existência de Deus, professam a fé em Deus, porém negavam essa profissão, essa confissão com as suas atitudes, com o seu estilo de vida. Acreditavam em Deus, diziam que tinham fé em Deus, mas viviam como se Deus não existisse. Daí a importante exortação do irmão do Senhor Jesus, Tiago, de ouvir e praticar para autenticar. E a primeira coisa que a gente aprende no texto que a gente leu da palavra de Deus, nesse pequeno trecho, é que, pois quando escuto e não pratico, a minha descrença autentico. E nós podemos observar isso nos versículos 22 e 24 do capítulo 1 da carta de Tiago. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece a sua aparência. O mais importante que seja o ouvir a palavra de Deus, e é importante, contudo, ela não terá sido verdadeiramente recebida se ela não for colocada em prática. É importante e necessário ouvir a palavra de Deus. E nós não podemos achar que Tiago está desmerecendo o ato de ouvir. Não, até porque Tiago dá muita importância ao ouvir. Nós vimos isso no domingo passado. O que Tiago nos apresenta aqui agora é que não adianta ouvir
E mais uma vez nós encontramos concordância com os ensinamentos de Tiago com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 13, ele diz: porque não são justos os que ouvem a palavra de Deus, mas os que praticam a palavra de Deus hão de ser justificados. Não somos justificados por ouvir, mas seremos justificados pela obediência. Também vemos uma proximidade na instrução de Tiago com os ensinamentos do seu irmão, o Senhor Jesus. Está registrado lá no Evangelho, escrito pelo apóstolo Mateus, no capítulo 7, versículo 21, palavras do Senhor Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O Senhor Jesus aqui, em concordância com Tiago, ele deixa claro que só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do Pai. Ou seja, não basta clamar Senhor, Senhor, não basta ouvir, é necessário praticar. O fato é que a nossa obediência a Deus evidencia, prova, autentica a nossa fé. E nos versículos 23 e 24 da carta que nós estamos lendo, estudando, diz: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece a sua aparência. Tiago aqui nos ensina que o que ouve a palavra da verdade, mas não amolda a sua vida a essa palavra, é semelhante a uma pessoa que olha a sua imagem no espelho e não presta atenção no que vê. E não presta atenção naquilo que vê e logo, não prestou atenção, logo vai se esquecer daquilo que viu tão rapidamente. E quando nós olhamos o nosso rosto, a nossa face, atentamente, com cuidado no espelho, nós observamos manchas de sujeiras, manchas adquiridas com o passar do tempo, manchas que podem ser sinais de doenças de pele. E esse olhar atento, esse olhar cuidadoso nos leva então a cuidar. Caso seja uma mancha de sujeira, nos leva a limpar, a lavar o nosso rosto. Caso seja uma mancha adquirida pela idade, com o passar do tempo, nos leva a usar um creme para remover a mancha ou suavizar essa mancha. Caso seja uma mancha que sinalize alguma gravidade, alguma doença de pele, nos leva a procurar um especialista, um dermatologista. Então, um olhar atento no espelho nos faz observar, com cuidado, ver, verificar, avaliar, analisar. E o espelho da palavra de Deus nos revela quem somos. Ela revela, a palavra de Deus mostra as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Por isso, nós precisamos ter um olhar atento ao espelho da palavra de Deus. Ouvir a palavra e não praticar é permanecer com as manchas da sujeira, com as manchas da doença, com as manchas do pecado. Pois quando escuto e não pratico, a minha descrença eu autentico. E Tiago continua a nos ensinar que ouvir e praticar, é necessário ouvir e praticar para autenticar. E a segunda coisa que a gente entende é que quando escuto e pratico, a minha fé autentico. No versículo 25 do capítulo 1 ele fala: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E eu tenho ficado maravilhada, ainda que não seja a primeira vez, nem a segunda, mas assim, que eu estudo Tiago, quanto aprendizado. E neste versículo, Tiago diz que a lei é perfeita. E o Salmo 19, versículo 7, fala que a lei do Senhor é perfeita.
Em Romanos, no capítulo 7, versículo 12, o apóstolo Paulo fala que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. No Salmo 119, versículo 160, diz que a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Em outras palavras, a lei de Deus é perfeita. Ou seja, os mandamentos de Deus são perfeitos, santo, justo, bom. Mas Tiago fala também que além da lei de Deus ser perfeita, esses mandamentos serem perfeitos, diz que a lei de Deus traz liberdade. E é interessante que as pessoas que não compartilham genuinamente da fé cristã, não compartilham da genuína, da verdadeira fé cristã, acham que o cristão é oprimido, acham que o cristão vive em opressão. No Salmo 119, versículo 45, em concordância com Tiago, o salmista diz: andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Os preceitos de Deus, a lei de Deus é libertadora, os preceitos de Deus libertam. A lei perfeita de Deus traz liberdade. Eu já passei pela experiência e acredito que alguns irmãos aqui já tenham passado por algo semelhante, de ouvir: ah, você não faz isso, você não pode isso porque você é crente. E não é bem assim. A palavra de Deus, ela nos dá liberdade de ponderar, de avaliar, de usar o bom senso, a nossa vontade e consciência que a gente tem estudado. Nós não somos presos para não fazer algo, nós não somos amarrados para não fazer algo. Gosto de um texto lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. Tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, ou seja, tudo me é lícito, mas não deixarei que nada me domine. Olha que liberdade. O apóstolo Paulo, ele fala aqui num contexto de vício, de escravidão, especificamente na área sexual. E nós podemos dizer não a essas coisas. Nós não fazemos porque nós não podemos, não conseguimos, não, porque todas as coisas me são lícitas, mas eu pondero, me convém? Eu me tornarei escravo desse comportamento, dessa conduta? Conseguimos, pelo poder do Espírito Santo e pela palavra libertadora, a palavra de Deus, a lei de Deus libertadora, dizer não e não ser um escravo do pecado e não ser um escravo dos vícios. Tiago também nos comunica que o que observa atentamente a lei perfeita de Deus e que é libertadora e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que faz. No Salmo 119, versículos 1 e 2, como são felizes os que andam nos caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Irmãos, há uma alegria, há um regozijo naqueles que obedecem, que ouvem e praticam a palavra de Deus. E como seria bom que o sentimento do salmista também fosse algo presente, constante em nossos corações. No Salmo 119, versículo 47, ele fala: tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. É um amor por esses mandamentos, por essa palavra, que nos é um prazer, é uma alegria que nós temos nele. No Salmo 119, versículo 60, fala: eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Eu não vou hesitar, eu iria me apressar em obedecer. Tamanha alegria, tamanho prazer na lei do Senhor. E tem uma coisa também, nós só seremos verdadeiramente amigos de Jesus se nós obedecermos os seus mandamentos.
Às vezes a gente diz, Jesus é o meu melhor amigo. Você é amigo de Jesus de verdade? Nós evidenciamos a nossa amizade com Jesus, porque apesar dele ser Senhor e Salvador, ele nos concede o privilégio de ser o nosso amigo também. Mas no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 15, versículo 14, o Senhor Jesus diz: vocês serão meus amigos se, olha a condicional, fizerem o que eu ordeno. Tem uma condição. A nossa amizade com Jesus está condicionada a obedecermos a Ele. E ainda na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 24, ele fala: os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem ele neles. Há uma comunhão, há uma amizade, há uma união intensa quando obedecemos aos mandamentos. Aí ele permanece em nós e nós permanecemos nele. E nosso amor por Jesus, ele só é verdadeiro, ele só é genuíno quando nós obedecemos aos seus mandamentos. O Senhor Jesus, no Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 14, versículo 15, fala: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Você ama de verdade? Nós amamos de verdade? Porque o nosso amor, ele é provado na obediência. Mas também vale ressaltar, vale destacar que obediência, boas obras, a prática da palavra, prestem atenção, não é meio de salvação, é resultado da salvação. Nós obedecemos a palavra, agimos de forma justa, praticando boas obras, e praticamos essa palavra porque instruídos nas Escrituras e na condução do Espírito Santo, nós trilhamos esse caminho de obediência. Em outras palavras, obediência, prática da palavra, boas obras é resultado da nossa salvação. A nossa ação é o outdoor de nossa pregação, da nossa fé e da nossa salvação. O próprio Tiago, no capítulo 2, versículo 17, ele fala que a fé sem as obras é inoperante, ou seja, é morta. Portanto, não basta ouvir, conhecer e pregar a palavra de Deus. É necessário praticar. Pois quando escuto e pratico, a minha fé autentico. Evidencio o meu amor e a minha fé pelo meu Salvador. E é isso que a gente aprende com Tiago, nesse trecho, nesta noite. Ouvir e praticar para autenticar. Pois, quando escuto e não pratico, minha descrença autentico. Mas, quando escuto e pratico, a minha fé eu autentico. Amém? Amém. Que a palavra de Deus seja aplicada em nossos corações. Que possamos ser verdadeiramente praticantes e não apenas ouvintes. E a nossa fé autenticada. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.